Hoje, exploraremos minuciosamente toda a narrativa do Antigo Testamento até a chegada do Messias. Tenho convicção de que, ao assistir esse vídeo até o final, você será esclarecido pelas Escrituras e adquirirá um entendimento abrangente da trajetória do povo de Deus. Tudo o que será compartilhado aqui está registrado no livro Panorama da História Cristã, escrito pelo pastor Hernandes Dias Lopes. A saga teve início no princípio, antes de qualquer começo, quando só Deus existia. Ele é eterno, sem origem, o Criador de todas as coisas. Deus não foi criado. Ele é o Criador de tudo, o Pai da eternidade, um atributo exclusivo dele. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No sexto dia, ele moldou o homem à sua imagem e semelhança, e a partir do homem criou a mulher. Adão e Eva foram criados como seres perfeitos, puros e inocentes, desfrutando de uma comunhão plena com Deus no jardim do Éden. Entretanto, caíram em pecado, levando toda a humanidade a uma queda na depravação total, pois todos estávamos em Adão. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Por inveja, Caim tornou-se o primeiro homicida da história, matando seu irmão. Mais tarde, eles tiveram outro filho, Sete, de quem surgiu uma descendência santa que se voltou para Deus. Contudo, a maldade e a violência se espalharam pela terra, levando Deus a decidir eliminar a humanidade por meio do dilúvio. Noé, um homem justo, foi escolhido, e Deus executou o juízo através da inundação, salvando Noé, sua esposa e seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, junto com suas respectivas esposas, na arca que eles mesmos construíram. Através dos filhos de Noé, Deus reiniciou o povoamento da terra, dando origem a diversas nações. Sem tornou-se o pai das nações semitas, Cam o progenitor das nações africanas e asiáticas, e Jafé o início das nações europeias. Posteriormente, Deus escolheu uma família para formar o povo, que seria o instrumento para trazer ao mundo o Messias prometido. Ele chamou Abraão, que deixou sua terra e parentela, tornando-se um peregrino da fé, erguendo altares a Deus por onde passava. Abraão, juntamente com seu sobrinho Ló, partiu em sua jornada. Ló tornou-se pai de 2 nações, os Amonitas e os Moabitas. Aos 75 anos, Deus prometeu a Abraão um filho, o herdeiro da promessa, que seria pai de uma nação numerosa e fonte de bênçãos para todas as famílias da terra. Após 11 anos de espera, Sara, descrente na promessa divina, deu a Abraão sua serva Hagar para ter um filho. Assim nasceu Ismael, que se tornou pai de uma nação numerosa, o povo árabe, inimigo histórico do povo de Israel. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu novamente, ordenando que saísse de sua tenda e contasse as estrelas do céu. Foi então que Deus anunciou que a descendência de Abraão seria tão numerosa quanto as estrelas e a areia do mar, mas também que sua posteridade seria escrava por 430 anos. Deus redefine o nome de Abrão, que significa grande pai, para Abraão, o pai de uma numerosa nação. Nesse momento, Abraão tinha 100 anos e sua esposa Sara estava com 90 anos. A promessa divina se concretiza com o nascimento de Isaque. Isaque, por sua vez, casa-se com Rebeca, inicialmente estéril. Após 2 décadas de casados, Rebeca é milagrosamente curada, dando à luz 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú se torna o pai dos Edomitas, enquanto Jacó, cujo nome é transformado para Israel em um momento de conversão, se torna o pai dos israelitas. Jacó, conhecido também por ter 12 filhos e uma filha, lidera sua família, incluindo José, para o Egito. Inicialmente eram apenas 70 pessoas, mas ao longo de 400 anos, esse pequeno grupo se multiplica extraordinariamente. A liderança de Moisés conduz o povo israelita, agora composto por cerca de 2 milhões de pessoas, em uma jornada incrível do Egito para a Terra Prometida. No entanto, essa jornada, que deveria durar apenas 3 meses, se estende por 40 anos devido à incredulidade do povo. 10 espias voltam de sua exploração da Terra Prometida com relatos pessimistas, desencadeando a revolta contra Deus e Moisés. Sentindo-se como gafanhotos diante dos gigantes da terra, duvidam do poder divino, o que resulta em um severo castigo de Deus.
Dos 12 espias, apenas Josué e Calebe, os fiéis, são autorizados a entrar na terra prometida. O deserto, onde o povo de Israel caminhou em círculos durante 40 anos, torna-se um trágico cemitério para toda aquela geração, com exceção dos 2 homens que mantiveram sua confiança em Deus. Após esses 40 anos, sob a liderança de Josué, inicia-se uma fase de conquista que dura 5 anos. Ainda assim, muita terra permanece por ser conquistada. Josué, o servo de Moisés, guia o povo para a terra prometida por meio de um chamado divino e capacitação extraordinária. Com a morte de Josué, inicia-se um período de 330 anos, conhecido como o Período dos Juízes. Este foi um tempo de instabilidade espiritual e altos e baixos na vida de Israel. Durante esse período, o povo israelita fazia o que bem entendia, resultando em dureza de coração. Eles enfrentaram opressão de vários inimigos devido à sua desobediência. Nesse período, Deus ergueu líderes de grande destaque como Gideão, Sansão e Samuel. Após esse longo intervalo, uma nova fase se iniciou, a monarquia. O povo de Israel, observando as nações vizinhas, clamou por um rei. Eles não desejavam mais ser governados diretamente por Deus. Samuel, o último juiz, ungiu então Saul como rei sobre Israel. O reinado de Saul durou 40 anos, começando com humildade, mas terminando em soberba, crueldade, rebeldia e apostasia. Após Saul, Davi assume o trono por mais 40 anos, transferindo a capital de Israel de Hebrom para Jerusalém. Seu governo foi marcado por sucessos, com Davi fortalecendo o reino, acumulando riquezas e sendo reconhecido como um dos mais destacados reis de Israel. Embora tenha cometido pecados graves contra Deus, sua família e seu povo, Davi se arrependeu e foi perdoado por Deus. Da linhagem de Davi, nasceu o Messias. Após a morte de Davi, seu filho Salomão assume o trono. Salomão, conhecido por sua busca por sabedoria, construiu o Templo de Jerusalém e desfrutou de um governo pacífico. No entanto, suas muitas esposas levaram seu coração à corrupção, e somente na velhice Salomão se voltou novamente para Deus, arrependendo-se de seus erros. Esses 120 anos formaram o Reino Unido, mas cada reinado teve suas quedas. Saul caiu nas armadilhas da feitiçaria, Davi no laço do adultério e Salomão nas garras da idolatria. Deus atendeu ao desejo do povo de ter reis, mas as consequências dessa escolha imprudente não foram ignoradas. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido, pois seu filho Roboão recusou-se a atender ao clamor do povo por alívio nos impostos abusivos. As extravagâncias do governo salomônico eram mantidas às custas dos trabalhadores, que se rebelaram na transição de governo. 10 das 12 tribos conspiraram contra Roboão, seguindo um novo líder, Jeroboão, formando assim o Reino do Norte, com Samaria como sua capital. Este Reino do Norte durou 209 anos, com 19 reis de 8 dinastias diferentes, nenhum dos quais foi piedoso. Todos se desviaram de Deus, seguindo os caminhos iniciados por Jeroboão. Este, por sua vez, instrumentalizou a religião por motivos políticos, construindo templos e instalando bezerros de ouro em Betel, Gilgal e Berseba, desviando o povo da adoração a Deus em Jerusalém. Os 19 reis do Reino do Norte seguiram um caminho de impiedade e perversidade. Nenhum deles buscou a Deus. Nesse período, o Senhor levantou profetas corajosos, como Amós, Oséias e Miqueias, para denunciar os pecados dos reis, profetas convenientes e sacerdotes subornados por dinheiro. Esses mensageiros ousaram confrontar as corrupções, desde os palácios, dos templos rivais ao comércio, das ruas aos campos. Eles ergueram a voz contra a corrupção política e denunciaram uma religião prostituída, lançando acusações divinas contra os poderes executivo, legislativo e judiciário que haviam se corrompido. Além disso, destacaram a injustiça social e a opressão econômica, convocando o povo ao arrependimento. Infelizmente, suas mensagens caíram em ouvidos surdos. No reinado de Acabe, através de sua esposa Jezabel, disseminou-se em Israel a perniciosa crença em Baal, o deus cananeu da prosperidade.
Deus então levantou o profeta Elias para desmascarar essa divindade pagã e desacreditar o ídolo abominável. Posteriormente, Deus chamou Eliseu para suceder Elias e realizar um ministério prodigioso. No entanto, devido à resistência de Israel à voz de Deus, o Senhor utilizou a linguagem da vara, trazendo a Assíria contra a nação. A Assíria, um império expansionista e sanguinário, foi usada como instrumento da ira divina, levando o povo do norte para o cativeiro. A Assíria, após conquistar Israel, enviou uma mistura de outros povos para formar uma população híbrida chamada samaritanos, que se tornou inimiga de Judá. No Reino do Sul, composto pelas tribos de Benjamim e Judá, houveram 20 reis, sendo vários deles piedosos, como Asa, Josafá, Ezequias, Jotão, Uzias, Joá e Josias. Quando um rei piedoso governava, a nação prosperava em todos os aspectos: econômico, moral, social e espiritual. No entanto, Judá, assim como Israel, se corrompeu profundamente, não dando ouvidos à voz de Deus. Deus, para falar ao povo de Judá, levantou diversos profetas, como Isaías, Miqueias, Joel, Sofonias e Jeremias. A nação também foi disciplinada por Deus, sendo entregue nas mãos do exército babilônico. O Reino do Sul, chamado Judá, durou 345 anos. Após 2 investidas, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu seu glorioso templo e levou o povo cativo para a Babilônia, cumprindo a profecia de 70 anos de cativeiro dada por Deus ao profeta Jeremias. Durante o período do cativeiro, Deus levantou os profetas Jeremias, Ezequiel e Daniel. Nesse tempo, o povo foi purificado da idolatria e surgiram as sinagogas. Após o período determinado por Deus, o povo de Judá retornou à sua terra, já sob a dominação do Império Persa, governado por Ciro, conforme anunciado por Deus dos netos, anos antes de seu nascimento. Ciro libertou o povo judeu, abrindo as portas para seu retorno à terra de Canaã. O retorno ocorreu em 3 etapas, lideradas por Zorobabel para a reconstrução do templo, por Esdras para o ensino da lei e por Neemias para a reconstrução dos muros e a reestruturação política e espiritual do povo. No início da reconstrução do templo, os judeus enfrentaram problemas com os samaritanos, que inicialmente tentaram se unir à obra para desestabilizá-la. Diante da recusa dessa parceria, os samaritanos passaram a ameaçar os judeus. Mais tarde, acusaram os judeus ao rei Artaxerxes de conspiração contra o Império Persa. Como resultado dessa perseguição, a obra do templo foi paralisada por cerca de 20 anos. Nesse intervalo, o zelo do povo pela casa de Deus diminuiu, concentrando-se mais em seus próprios interesses, como construir e embelezar suas casas. Deus então levantou os profetas Ageu e Zacarias para chamar o povo ao arrependimento. As mensagens desses profetas resultaram em um rápido e profundo arrependimento, levando a uma retomada entusiástica da reconstrução do templo. Houve um grande despertamento espiritual, correção nas famílias, restauração no sacerdócio e um retorno sincero a Deus. Passados cerca de 100 anos, uma nova geração surgiu. Mas o povo, embora frequentasse o templo e oferecesse sacrifícios, não honrava mais a Deus. Ofereciam animais cegos e doentes em holocausto, desrespeitando a mesa do Senhor e considerando-a imunda. Os sacerdotes se corromperam e deixaram de ensinar a palavra de Deus, resultando em profundos impactos nas famílias, com casamentos desmoronando e terminando em divórcio. O povo perdeu a fé na capacidade de Deus para julgá-lo, relaxando na devolução dos dízimos, embora continuassem frequentando o templo. Nesse contexto, Deus levantou Malaquias para chamar o povo ao arrependimento, marcando o encerramento do Antigo Testamento cerca de 400 anos antes de Cristo. Após o profeta Malaquias, iniciou-se um longo período de 400 anos chamado de período interbíblico, ou período do silêncio profético. Durante esse tempo, foram escritos livros históricos e religiosos não canônicos, conhecidos como os livros apócrifos.
Além disso, o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego, resultando na famosa Septuaginta. O Império Persa cedeu lugar ao Império Grego, liderado por Alexandre, o Grande, que expandiu poderosamente seu império, disseminando a cultura helenística e a língua grega. Esse desenvolvimento tornou-se crucial mais tarde para a rápida e sem fronteiras divulgação do Evangelho. Com a morte de Alexandre, o reino foi dividido entre 4 generais, sendo relevante destacar o domínio dos Ptolomeus egípcios e dos Seleucidas sírios, que constantemente entravam em conflito. Nesse período, Israel foi ora dominado por um, ora por outro. Antíoco Epifânio, em uma afronta aos judeus, sacrificou um suíno no altar do templo em Jerusalém, uma abominação para eles, dando início à Guerra dos Macabeus, vencida por Judas Macabeu após derramamento de muito sangue. Posteriormente, no ano 63 a.C., Pompeu conquistou Jerusalém e os romanos passaram a dominar Israel. A construção do porto de Cesareia facilitou o comércio internacional e as viagens dos missionários para o mundo. Herodes, embora tenha construído fortalezas, palácios e a fortaleza de Massada, era um homem inseguro e violento. Seu medo de perder o trono o atormentou ao longo da vida, casando-se várias vezes e tomando medidas extremas, como matar membros de sua própria família. César Augusto o chamou a Roma por suas atrocidades e, antes de partir, Herodes mandou matar sua esposa Mariana, temendo conspirações contra ele durante sua ausência. 2 de seus filhos foram enviados a Roma para estudos, mas, instigada por sua irmã Salomé, Herodes os mandou estrangular ao suspeitar que poderiam ameaçar seu reinado no retorno. Ao morrer, fez Salomé jurar que mataria pelo menos um nobre de cada família de Jerusalém para garantir luto em seu funeral. Esse foi o homem alarmado pela notícia dos magos sobre o nascimento de um menino em Belém da Judéia para ser o rei de Israel. Após a morte de Herodes, por volta do ano 4 a.C., seu reino foi dividido entre 4 de seus filhos. Arqueu, que reinava sobre a Judéia, Samaria e Edom, foi um péssimo rei, e os judeus, insatisfeitos, pediram aos romanos que o afastassem. Roma então instalou um procurador ou governador romano na Judéia, sendo Pilatos o governador naquele momento. Essa situação catastrófica, sob o domínio odioso dos herodianos e à mercê da escravidão romana, fez surgir uma esperança política pelo Messias, um clamor por libertação e redenção da servidão ímpia. Gostou desse vídeo? Então compartilhe, curta e deixe seu comentário. Isso contribui para que ele alcance mais pessoas. Deus te abençoe.